entendo, legal, privatização é legal, ok, mas, mano, o que tinha que rolar de verdade não tá rolando. O que, por exemplo? Reforma tributária, reforma administrativa. Sim, mas tem avançado. Por exemplo, a reforma administrativa está um pouco travada, mas teve uma reforma administrativa... O imposto sobre o consumo é um absurdo, continua sendo cobrado. Mas você viu agora a questão do ICMS, por exemplo? Eu sei, mas isso aí não muda realmente a estrutura do sistema que põe a bota na cabeça do brasileiro todo dia quando ele Mas acorda você cedo. acha que seria possível mudar isso em Claro que é possível. 4 anos? Você passa a porra da lei e você muda em um ano. Só Claro, tem que mas passar a porra da lei. mas quem são Cadê os movimentos pra passar essa lei? Mas quem são os deputados, os senadores que estão lá? Existem gestões. Alguém mais competente lá que consiga convencer essa galera Cara, do jeito. mas aí que tá. Eu entendo o argumento, mas se depender de convencer essa galera, aí eu volto. Tem alguns livros que eu citei aqui. Existe uma galera que tá lá há anos. E aí o que a gente tem que fazer mais inteligente, na minha opinião, seria substituir essa galera e a galera que tem um compromisso com a nossa gente, falar, pô, tem uma galera no executivo, você pode dizer o que for, mas sei lá, a equipe do Guedes, o Salim Matar que tava lá. Mas como vai substituir essa galera quando todo o sistema eleitoral é uma merda e é totalmente cheio de percalços, Cara, de jogatinas, de coisinhas faz desses caras filha da puta serem os que têm mais chance de ganhar. Eu acho que a gente tá nesse processo. A gente começou a fazer isso. Tinha lá uma galera, por exemplo, 2018 foi a maior renovação da Câmara e do Senado. Não foi suficiente, mas foi um início. Ali 50 no universo de 513, como eu Mas disse. aí renovou... Mas daí dá para expandir para 100, 150. Tem a galera do Novo que chegou, tem a galera do PSL que chegou. Essa galera tem votado sistematicamente a favor das privatizações, a favor das nossas pautas. Reforma da Previdência. Quando cair lá a reforma tributária, vão votar sim nesse sentido, mas é uma mudança maior. E aí eu pego assim, uma premissa nossa. A gente não acredita no bom selvagem do Rousseau. Então, pô, é um momento também de ter um certo realismo e pensar, pô, o mundo é uma merda, o Brasil também, a situação política é uma merda, mas a gente vai avançando gradualmente, gradativamente. O problema é que esse gradativamente não é mais... o mundo tá entrando em colapso. Concordo. Você tá vendo aí o Bitcoin caindo pra caralho, a China tá todo mundo correndo pra sacar dinheiro lá, a inflação dos Estados Unidos tá em 8%, que é nunca antes visto desde a década de 70, sim, ou 40, sei lá, e não dá pra gente ficar esperando que gradativamente um dia, cara, talvez a gente consiga passar, depois que a gente convencer a sociedade, depois que a sociedade evoluir, fica, não dá. A gente vai pra merda se não mudar agora, se não passar a porra da reforma agora, se não mudar as coisas agora. Mas se são esses os critérios, aí fica até mais fácil. Eu tô falando assim de uma coisa mais estrutural, a liberdade que a gente quer, etc. Porque você, tá certo, maior inflação dos Estados Unidos nos últimos 40 anos. No caso do Reino Unido e da Alemanha, se eu não me engano, maior dos últimos 50 anos. Mesmo antes da pandemia, os caras falavam em um negócio chamado estagnação secular, que era uma estagnação global de todos os países com um entrave para crescer e que aquilo gerava uma grande dificuldade, etc. Daí veio a pandemia, mudou um monte de coisa e tudo mais. Mas uma coisa que as pessoas não estão dizendo, e aqui até a oportunidade de falar um pouquinho do trabalho lá na assessoria internacional, tinha as coisas bacanas para contar, o encontro com, sei lá, Putin, Trump, com Xi Jinping. Vamos ter que fazer com essa mais galera. então, A gente faz mais um. Mas só para encerrar essa questão dos problemas todos, né? Você pega essa inflação global, concordo, está vindo aí pela frente, inclusive, uma recessão que deve afetar a maioria dos países. A gente deve ter uma crise alimentar bastante significativa. A crise energética que tem sido acarretada pela Rússia também é bastante significativa. A gente tem visto isso no preço da gasolina, a gente tem visto isso no preço do combustível, que acaba afetando, inclusive, toda a cadeia de produção. Pô, a gente vai para o mercado, está tudo caro, mas a gente esquece que o diesel está caro, e aí o transporte fica caro, o seguro fica caro, e isso tem uma origem, tanto na pandemia quanto na guerra, etc. Só que o que o Brasil está fazendo, e isso está começando a ser reconhecido, você pega lá o Washington Post, é o jornal do Bezos, né? Do dono da Amazon. Saiu uma reportagem essa semana que era até curiosa assim, o título, né? A foto era uma estátua de metal meio tosca ali do presidente, falava: a solução para a inflação global está vindo do Brasil, acredite se quiser. Sim, eu vi isso aí. E aí eles estavam mostrando justamente o trabalho que está sendo feito aqui no sentido de mudanças estruturais que as pessoas não percebem. Uma das maiores revoluções, e que talvez daqui 5, 10 anos a galera perceba, é o seguinte: teve uma mudança no padrão de investimentos no Brasil que é realmente a primeira na história. Normalmente, o Brasil tinha um crescimento dirigido por investimento público. E isso
se manteve aí ao longo das décadas. Neste momento, a gente conseguiu reverter a pirâmide. É a primeira vez que a gente está conseguindo ter crescimento do PIB, com investimento privado, com a galera investindo no mercado, com investimento externo, aumentando o estoque de investimento. E isso é resultado de um trabalho silencioso que a gente vem fazendo, a equipe econômica, a equipe de política externa, o próprio presidente das reuniões e viagens todas que ele faz. Eu tinha citado lá atrás que a galera fala, não, os países árabes vão acabar sancionando o Brasil, vão parar de exportar. Hoje os países árabes já estão entre os nossos maiores parceiros e um país como o Emirados Árabes Unidos, por exemplo, já é o nosso terceiro maior investidor. Então tudo isso está criando uma situação que isso, assim, peço para a galera realmente prestar atenção nisso, porque pode ser a solução para isso tudo. A gente está passando por essa crise, e momentos de crise também são momentos de oportunidade. E lá atrás, quando começou a nossa política externa, em 2019, a gente começou a antecipar um pouco esses realinhamentos que haveriam no mundo, aí a pandemia acelerou um pouquinho isso, então a galera começou a perceber, a gente depende um pouco demais da China para comprar insumo, a indústria farmacêutica, os produtos todos, e começou a haver uma discussão entre os grandes países sobre a gente reorganizar as cadeias de produção. Então, o que os Estados Unidos, por exemplo, pensou? A China crescentemente tem se tornado nossos adversários economicamente, geopoliticamente, etc., e está se tornando um pouco confiável depender apenas da China na economia, dentro da cadeia de produção. Tem os caras que falam em Chimerica, de tão integrado que está a cadeia de produção dos Estados Unidos e da China. Os caras produzem na China, levam para os Estados Unidos, mais barato, trabalho quase escravo lá na China, etc. Todo iPhone é made in China. E aí os caras falam, não, a gente precisa mudar isso. E como que a gente muda isso? A gente precisa identificar países que têm valores similares, que são parceiros confiáveis, que respeitam contratos, etc. E aí o Brasil tinha se antecipado muito nesse processo, com o trabalho que a gente fez na época do governo Trump, de aproximação, a gente fechou acordo com a OTAN, a gente está agora já com o processo oficial de ingresso na OCDE, que é ali o clube dos países de boas práticas, né, que respeitam a democracia, liberdade e mais algumas coisas. Não concordo com todas as regras, o presidente, evidente, também não, mas uma vez estando lá dentro, além de ter uma boa credencial para atrair investimentos e para se relacionar com esses países, a gente pode, inclusive, mudar esses critérios participando da discussão. Então, todas essas mudanças que ocorreram colocam o Brasil extremamente bem posicionado, e aí eu falei de várias previsões que eu fiz aqui, e eu vou fazer uma previsão dessas aqui no programa. Manda aí. No meio dessa recessão global, no meio dessa inflação, no meio de todas essas dificuldades, o Brasil vai ser um dos maiores beneficiários, justamente porque vai estar no centro da reorganização das cadeias de produção. Quando os Estados Unidos olham para a China e falam, quem pode substituir? Índia. A Índia, mas só a Índia sozinha não dá conta. Então, tem bastante gente lá. Índia, México, Brasil, Turquia, etc. Só que tem algumas diferenças. A Índia, por exemplo, tem se posicionado muito bem nisso, inclusive no setor de tecnologia, etc., e tem trabalhado com os Estados Unidos, estão fazendo dever de casa. Alguns desses países que eu citei, alguns outros que teriam esse potencial, não fizeram. Nós aqui fizemos. Em 2019, a gente vinha construindo essa aproximação, agora esse processo tem sido concluído. Mas deixa eu entender uma coisa. Se rolar esse realinhamento, significa que eles vão abrir indústrias aqui. Exato. E como que eles vão abrir indústrias aqui com as nossas leis de indústria, de imposto, de não sei o que, trabalhista, sendo essa loucura que é? Por isso que tem que fazer as porra das mudanças estruturais. É extremamente problemático, eu concordo, mas já avançou bastante. Quando você pega aqui, é um emaranhado de regulações que mudaram, que não passaram pelo processo legislativo, mas você mudou ali dentro do executivo. Elimina a portaria. Tinha um momento que, para cada portaria, você tem que eliminar 2. Para cada nova regulação, você elimina 3. E a gente foi fazendo isso. A gente digitalizou uma série de processos, então a simplificação para abrir empresas, uma série de coisas que foram feitas. Não é o ideal ainda, a gente está avançando. A reforma administrativa seria uma das mais importantes nesse sentido, talvez mais importante até do que a reforma tributária, embora também seja muito importante a reforma tributária. Tudo, na minha opinião. Mas, assim, com o que a gente já tem, isso já está rolando. E aí, o que tem sido discutido aí nesses fóruns internacionais, nas conversas com outros presidentes, com outros chefes de Estado, é a ideia de nearshoring. Em vez de fazer o offshore, que, sei lá, um país aqui nas Américas produz lá na Ásia e tal, você tem dificuldade, talvez por instabilidade geopolítica, de transportar aquilo ali, ou então porque você tem adversários que podem comprometer essa confiança, você traz isso para mais perto. Aí tem um cara que aqui no banco de
interamericano de desenvolvimento, que era assessor do Trump. Chama Maurício Clever Carone. Ele era minha contraparte lá na Casa Branca, a gente conversava quase toda semana. E ele assumiu a presidência do BID, foi o primeiro americano a assumir essa presidência, justamente com essa promessa. Bom, a gente vai usar o Banco Interamericano para articular essa reestruturação e trazer a integrar os países das Américas para as cadeias de produção. Por quê? Os Estados Unidos começou a perceber o seguinte: a gente tem um problema com imigração. Galera, sobretudo da América Central, mas também do México e de alguns outros países da América do Sul, vem para cá por falta de problema de oportunidade econômica. Os caras fogem, vêm para cá, quer fazer a vida, perseguir o sonho americano. Então, a gente não investir nesse país, investir num país lá longe, está trazendo problema para a gente aqui. Então, a gente precisa disso. É um ponto. Outro ponto, os países que estão aqui nas Américas, de modo geral, são parceiros mais confiáveis e que têm, talvez, até uma dependência da economia americana que torna aquilo ali uma negociação confiável. A maioria, com exceção aí de alguns poucos, são países democráticos. Então, inicia-se esse processo, isso já iniciou lá atrás, ainda em 2020, começa a avançar, não é um cavalo de pau que você vai dar e vai mudar de uma hora para outra. E agora, com a guerra, isso aumentou mais ainda. E aí, uma coisa que foi dita, inclusive, agora na reunião do Biden com o presidente. O Brasil é um país que tem soluções para praticamente todos esses problemas globais. Então, você tem uma crise financeira, o Brasil tem mão de obra barata comparado ao que tem lá fora. Tem uma capacidade logística de escoar essas produções, inclusive com a Revolução, que estamos falando, só ficou lá construindo estrada, fazendo tal. Você colocou o modal ferroviário de volta no jogo, com que o Tarcísio fez. Isso é muito importante. Que o Tarcísio e o presidente fizeram lá no campo da infraestrutura, melhoraram estradas, melhoraram portos. Está tendo, inclusive, privatização de portos. O Porto de Santos, por exemplo, vai entrar para jogo na privatização. E isso tudo cria uma capacidade que fala, olha, quando a gente olha para o Brasil, de fato, talvez possa ser o nosso aliado aqui nessa estratégia geopolítica. Eu entendo com isso, eu entendo o que você está falando. Você está falando o seguinte: geopoliticamente não é mais vantajoso para os Estados Unidos usar a China de indústria. Uhum. Então, e aí a Rússia também, que é uma potência energética, também não está sendo mais não vantajoso. Tá mais no jogo. Aí o olho fica voltado para o Brasil, eles resolvem esse problema, dois problemas com uma cajadada só, porque eles resolvem o problema da imigração também, se eles conseguirem que tenha oportunidade nesse país que tem um fluxo de imigração muito grande para lá. Saquei. Porém, a gente tem também uma realidade onde a Ford saiu do Brasil porque não valia a pena produzir carro aqui. Então, é isso que eu tô te falando. Eu entendo que geopoliticamente a gente está numa posição onde a gente pode conquistar que essas indústrias venham para cá. Mas o que eu tô te falando e o que eu acredito é que a gente não vai conquistar essas indústrias enquanto a gente não fazer o nosso dever de casa aqui. Concordo e discordo, porque você deve ser um leitor do... Eu que falo essa frase, normalmente. Eu já vi você falando e veio o caso. Eu acho que você já leu o Bastiat, né? Eu sou burro, eu não leio muita coisa. Não, eu sei que você curte aí uns autores libertários, Bastiat... Eu ganhei de presente, eu não li nenhum desses livros aí, cara. Ele fala que na economia você tem que ver aquilo que se vê e o que não se vê também. Então você vai tomar uma decisão, está gerando emprego, mas será que uma interferência ali não tem uma outra consequência que a gente não está vendo? O caso da Ford, por exemplo, foi muito falado, mas o que não foi falado é que outras montadoras no mesmo período estavam ampliando os investimentos aqui no Brasil. A Fiat ampliou, a General Motors ampliou, a Ford fechou uma planta, mas depois já reconsiderou essa decisão, e tudo isso foi tomado num momento em que realmente a situação no Brasil era muito difícil. Então, se falou muito nisso, mas não, teve uma mudança. E aí você pega, 2019, o Brasil foi o terceiro maior destino de investimentos no mundo, atrás apenas Estados Unidos e China. 2020, mesmo com pandemia, a gente ficou em quarto ou quinto, se eu não me engano, atrás de Reino Unido, Singapura. Investimentos financeiros porque nossos juros é alto, não? Investimentos financeiros também, mas aí a gente está falando principalmente de investimentos estrangeiros diretos, né? Então, investimentos externos diretos que formam esse estoque de investimento para a indústria, para que geram novos empregos, muito na indústria da construção civil, etc., com toda essa coisa que estava sendo feita na infraestrutura. Os novos setores, por exemplo, o presidente vem cortando sistematicamente impostos na indústria de games. Muita gente fala, tá fazendo isso para agradar a molecada. Não, a gente entende que a indústria de games é extremamente importante, inclusive, para a inovação de um país. Mas não tá funcionando, viu? Só te falar, os jogos agora estão quase R$400. Claro, porque a gente tem uma inflação absurda, mas vai vir, e deve vir agora, mais cortes. Aí uma coisa que está sendo discutida lá dentro do governo é criar uma zona franca, isso é um projeto que já está bastante avançado, uma zona franca
para produtores de games virem para o Brasil. Então, pô, você vem para cá, você tem isenção total, principalmente as pequenas que estão começando, etc. E você vai ter a liberdade para fazer isso. A gente criou também um novo ecossistema de startups, etc. Então, eu olhando assim, eu entendo que quando a gente pega só o que está na imprensa, muitas vezes parece, não, pô, tem a Ford, mas aí, como eu falei, e as outras montadoras que ampliaram os investimentos nessa época? Quando a gente pensa, pô, o Elon Musk está olhando para o Brasil, inclusive, para construir uma Gigafactory aqui e trazer... Nossa, eu adoraria comprar um Tesla. A Tesla. Então, pô, tem muita coisa acontecendo que a galera não percebe, porque também é uma mudança de paradigma. Quando você pensa em todas as mudanças, economia digital, etc., o Brasil é um dos principais mercados de economia digital do mundo, seja para as redes sociais, seja para essas empresas como Uber, iFood, etc., que eu sei que já me fudeu já fudeu, é. Então, assim, eu realmente, e assim, não é nem otimismo, isso é uma avaliação mais técnica mesmo. Eu acredito que a gente fez o básico em relação a isso, e lá na pandemia, por exemplo, a gente começou a ser convidado para ia ser uma espécie de novo G7, né? Então, que era uma coalizão de países democráticos, enquanto aqui a gente está sendo chamado de antidemocrático, a gente é aceito na OCDE, que é um clube de países democráticos com valores muito claros e tem critérios muito objetivos para medir isso. A gente estava sendo convidado pelos Estados Unidos para integrar um clube ali com o Japão, com a Índia, com países democráticos, inclusive para fazer frente a regimes antidemocráticos. Na economia, a gente vinha aumentando as condições. Claro, tem algumas coisas por fazer, mas aí, claro, a gente precisa de mais tempo. Porra, 4 anos, 2 dele com pandemia, com o Congresso, inclusive, sequestrado por causa daquilo. Do não, mas não é só... Só que eu não acho que vocês precisam de mais tempo, vocês precisam de mais vontade. Pra ser sincero. Eu acredito que precisa mais vontade no parlamento, e aí também depende do nosso poder de persuasão, de convencimento. O Bolsonaro não tem povo pra caralho que ama ele? Uhum. Então por que não põe a porra desse povo na rua? Ele tem feito isso. Sobre uma pauta de reforma da tributária. Você já viu o nome que eles dão pra isso? Atos antidemocráticos.